Hoje, 10 de março de 2025. Cantor Leonardo e empresários são processados por venda irregular de terrenos em Mato Grosso. A Anvisa aprova a primeira insulina semanal do mundo para diabetes tipo 1 e 2. STF forma maioria para processar deputados por corrupção em emendas parlamentares. Regras do Pix. Mudanças operacionais visam combater fraudes. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O cantor sertanejo Leonardo e empresários estão sendo processados por um grupo de pessoas que compraram terrenos em Querência, Mato Grosso. Os compradores alegam que os lotes não têm registro nem aprovação da prefeitura, o que configura crime, segundo a lei de número 6.766 de 1979. O valor total das transações ultrapassa 48 milhões de reais. Os processos envolvem Emival Eterno da Costa, nome civil do cantor Leonardo, e empresas responsáveis pelo loteamento. A primeira ação pede a rescisão dos contratos e a suspensão das cobranças, enquanto a segunda, uma ação civil pública, foi proposta por uma associação de moradores. O cantor atuou como garoto propaganda de uma das empresas citadas. STM condena militares por desvio de alimentos em Colégio Militar do Recife. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Superior Tribunal Militar condenou 7 militares do Exército Brasileiro por participação em um esquema de desvio de alimentos no Colégio Militar do Recife. Entre os itens roubados estavam 150 quilos de carne. O grupo, composto por um capitão, 3 sargentos, 2 cabos e um soldado, atuava desde 2016 e utilizava viaturas militares para transportar os produtos desviados. As penas variam entre 5 e 7 anos de reclusão, além da exclusão das Forças Armadas para todos os réus, exceto o capitão, que ainda responde a processo para perda de posto e patente. Inicialmente, os militares haviam sido absolvidos pela Justiça Militar da União no Recife, por insuficiência de provas. No entanto, o Ministério Público Militar recorreu ao STM, que reformou a decisão e condenou todos por peculato e outros crimes. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na última sexta-feira a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de diabetes tipo 1 e 2. Desenvolvida pela Novo Nordisk, o medicamento demonstrou eficácia no controle dos níveis de glicose comparável às insulinas basais de aplicação diária. A nova insulina reduz de 365 para 52 o número de aplicações anuais, oferecendo mais comodidade aos pacientes. A aprovação representa um avanço significativo no tratamento da doença que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A insulina semanal já foi aprovada em países da Europa, além do Japão, Canadá e China. De acordo com a farmacêutica, ainda não há data prevista de lançamento do medicamento no Brasil. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria neste sábado, dia 8, para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos do PL do Maranhão, e o suplente de deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe. Eles são acusados de corrupção pelo uso indevido de emendas parlamentares. Os ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, relator do caso, votaram a favor de tornar os parlamentares réus. A denúncia aponta que eles cobraram propina de 25% dos recursos destinados ao município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Segundo a PGR, os deputados teriam solicitado R$1.066.000 em troca de R$6.067.000 em emendas para a área da saúde. As defesas negam as acusações e pediram a rejeição da denúncia por falta de provas. Os ministros Flávio Dino e Luiz Fux ainda não votaram. O julgamento segue até o dia 11 de março no plenário virtual do STF.
Março terá agenda extensa de entregas em benefícios das mulheres. Lucília Araújo traz mais informações. O governo federal anunciou que o mês de março vai contar com uma série de ações para enfrentar a violência de gênero, promover a autonomia econômica e ampliar a participação feminina em espaços de poder. Entre os destaques estão o lançamento da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a inauguração de unidades da Casa da Mulher Brasileira e centros de referência e a entrega de 17 unidades móveis de atendimento a mulheres em situação de violência. O relatório anual socioeconômico da mulher vai ser publicado este mês. O Ministério das Mulheres vai lançar um guia sobre equidade de gênero no trabalho e divulgar o 3º relatório de transparência salarial. As ações de governo incluem ainda a realização de seminários e fóruns sobre enfrentamento à violência e inclusão socioeconômica. O chamado Março das Mulheres também vai contar com novas parcerias e investimentos em educação e empreendedorismo feminino. Saiba mais sobre as políticas de inclusão para mulheres em gov.br/mulheres. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo que pode elevar ainda mais as tarifas de importação sobre produtos do México e do Canadá. Em entrevista à Fox News, Trump declarou que as taxas podem aumentar com o tempo, sem garantir previsibilidade para os empresários. Na semana passada, ele adiou a cobrança de tarifas de 25% sobre importações dos dois países até 2 de abril. Além disso, nesta semana, entram em vigor tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, medida que também afeta o Brasil. As decisões refletem a política comercial agressiva do governo Trump, que busca proteger a indústria americana. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Banco Central. Novas regras sobre chaves Pix devem garantir mais segurança. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. No último dia 6, o Banco Central BC anunciou novas regras sobre as chaves Pix. Conforme o BC, as instituições que participam do Pix deverão excluir chaves de pessoas e de empresas que não estejam com situação regular na Receita Federal. Os casos de exclusão de chaves Pix são CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula, e CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula. Segundo o BC, as novas medidas devem dificultar a ação de golpistas que usam chaves Pix com nomes diferentes dos armazenados nas bases da Receita. A instituição afirmou em nota que vai monitorar periodicamente a conduta dos participantes, podendo aplicar penalidades às instituições que apresentarem falhas nesse processo. A ideia é garantir o cumprimento das novas regras. Entre as alterações do Banco Central, fica proibida a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias e a reivindicação de posses de chaves do tipo e-mail. Dessa forma, as pessoas e empresas que usam chaves aleatórias e que queiram alterar alguma informação vinculada a essa chave não poderão mais efetuar essa operação. O que deve ser feito a partir de agora é excluir a chave aleatória e criar uma nova chave aleatória com as novas informações. Aquelas pessoas e empresas que queiram reivindicar a posse de um e-mail também não poderão mais fazer isso. De acordo com o BC, as chaves Pix que são e-mail não poderão mudar de dono. A possibilidade de mudança de dono fica mantida apenas para as chaves Pix do tipo celular. Além disso, o BC liberou a realização de devolução de qualquer valor em dispositivos de acesso não cadastrados. O Banco Central destacou em nota que as alterações não mudarão em nada a forma como as pessoas e as empresas fazem ou recebem Pix, tendo em vista que as medidas são definidas como operacionais, com foco em mais segurança aos participantes, a fim de combater as fraudes. Conforme a Agência Brasil, o chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Breno Lobo, disse que a medida não é voltada às questões fiscais, mas sim para erros ou inconsistências cadastrais. As novas regras ainda não têm data para começar a valer, mas segundo publicação da Agência Brasil, a estimativa do BC é que em 30 dias os bancos e as instituições participantes já tenham excluído as informações fraudulentas ou incorretas de suas bases de dados. Com informações do Banco Central e da Agência Brasil, Bianca Mingotti.
O aplicativo Celular Seguro do governo federal registrou cerca de 2,5 mil alertas de bloqueio durante o carnaval, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O maior número de bloqueios ocorreu na quarta-feira de cinzas, dia 5, com 519 casos. O estado de São Paulo liderou o ranking com 546 bloqueios, seguido pelo Rio de Janeiro com 439 e a Bahia com 203. O Acre teve apenas um registro. O aplicativo disponível para Android e iOS permite desativar linhas telefônicas, bloquear contas bancárias e serviços vinculados em caso de roubo ou furto, oferecendo mais segurança aos usuários. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.